Olá a todos! Criança pode pregar na igreja? É disso que eu vou falar nesse vídeo. Então, peço que você tenha um pouquinho de paciência e assista até o final. Vamos lá. Missionário Miguel de Oliveira, 14 anos. Esse é o nome do momento. Dentre tantas loucuras do mundo gospel, Pregadores Mirins é uma delas. E é claro que o maior culpado por essa aberração, porque é isso que uma criança pregando, gente, é uma aberração. O maior culpado por isso é quem o colocou ali. Quem o colocou ali? Esse pastor é bem conhecido, o pastor Rodrigo Mocelin. Eu sigo ele. Ele tem uma palavra bem bíblica, uma palavra bem direcionada, apologética e direcionada à palavra realmente de Deus. A palavra dele é uma palavra expositiva e direcionada à Bíblia. E ele sempre traz conteúdo apologético e bíblico no seu canal, um pastor reformado. E aqui então ele está falando sobre esse pastor mirim, Miguel, o nome desse menino, que ele tem pregado em muitos lugares, tem sido aí um movimento muito grande feito ao redor dele, como já tem sido feito em volta de outras crianças que pregam aí, né, em vários lugares, e isso é bem interessante. Ele já começa falando no seu vídeo que isso é uma aberração, né? Então vamos ver qual é o argumento dele, por que que isso é uma aberração, por que que isso é um erro. Um vídeo, por exemplo, tem um pastor mirim pregando, enquanto o pastor, né, o pastor presidente da igreja está lá ouvindo, ou seja, então tem a chancela do pastor ali. Você vai notar que esse fenômeno acontece em um tipo específico de igreja, tem a ver com uma teologia, não é por acaso. Não é por acaso. Que tipo de igreja que acontece essa aberração? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá, gente. Vamos para mais um vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro um videozinho do... O Caio Modesto que... Dentre as crianças, né, famosas aí, que pregam nas igrejas, temos também a bem conhecida Vitória Souza, né, que agora já é uma mulher, ela casou, né, mas há muitos anos ela prega e a mensagem dela não tem nada a ver com a Bíblia. Se você for um cristão que tenha realmente discernimento, que priorize a palavra de Deus, você vai ver que a mensagem dessa irmã não tem nada a ver com a palavra. E a mensagem desse rapazinho, nós vamos ver agora como é a mensagem dele. compartilhou do missionário, de 14 anos, gente. Meu Deus do céu, é um negócio tão chato isso aqui, porque, meu Deus, a gente fica até constrangido, porque é uma criança, gente, é uma criança. E o maior culpado, como o pastor fala no início, e eu concordo com ele, é quem coloca esse tipo de pessoa no altar. São os pastores que chamam crianças para pregar no seu altar. E no movimento pentecostal, nessas igrejas neopentecostais também é assim. Qualquer um prega, inclusive criança. É por isso que não existe nada da escritura nessas igrejas. É somente revelações, movimentos, coisas estranhas à palavra de Deus. Coisas focadas no sentimento emocional, e onde qualquer um levanta a mão e diz que tem algo de Deus para falar, e assim é. E nada bíblico, nada realmente que seja direcionado para as escrituras, como também não tem ninguém que realmente pastoreie, né? Porque os pastores, eles não assumem essa posição, e muitos que são pastores nesses lugares também são pastores que não estudaram, não se prepararam, estão ali por causa de uma cunha, de uma oportunidade, ou por cumprirem todas as regras e seguirem nessa religiosidade, sendo reconhecidos então pelos seus superiores e sendo colocados em situações de liderança. Esse é o padrão, né? Não há uma confessionalidade nessas igrejas, não há um estudo bíblico aprofundado. Eles praticamente, o foco deles é o místico e não as escrituras. Mas a única regra de fé que não engana o cristão é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, e foi o que Cristo deixou para nós. Cristo disse: santifica-os na verdade, fazendo a sua oração ao Pai pelos seus discípulos. A tua palavra é a verdade. Então o que nos pode santificar? Revelações, pregador um diferente do outro? Não, nós precisamos de pregador, de um pastor
de um ensinador que simplesmente expõe as escrituras para nós como igreja, e não esse tipo de movimento que acaba dando em nada. Mas eu vou tirar o Caio daqui. Caio, meu amigo, um abraço, Caio. Só para ficar maior, tá, Caio? Eu não sei quem é a pessoa de baixo, que o Caio compartilhou o vídeo de baixo, mostrando que esse menino está apenas repetindo o que outras pessoas fazem. Então isso aqui é muito interessante. Olha só. Claro, não tem maturidade ainda. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Vamos lá. Mentirosos! É tudo Opa. mentira! O que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Você é o representante! Mentiroso! Deixa eu soltar aqui. Gil mostra a realidade do que está acontecendo em nosso meio evangélico. Pessoas que não são preparadas teologicamente, não têm intimidade com Deus e para conseguir preencher a agenda acabam inventando coisas novas, ou até mesmo imitando outras pessoas, que é o caso desse pregador mirim, tá? Vamos lá? Conheço. The king, the power, the man, the best, or the king, the fairy. Depois, esse outro. The king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Agora, os dois juntos. The king, the power, the man, the best, or the king, the fairy. Vamos repetir mais uma vez? The king, the power, the man, the best, or the king, the fairy. The king, the power. Olha, rapaz, a não ser... Olha, eu falo por experiência própria. Assim, no movimento pentecostal, ó, tá cheio de pregadores que imitam uns aos outros, copiam a mensagem, só que não é uma mensagem que ele foi estudar horas a fio a Bíblia. Para você ter ideia, certa vez entrevistaram o reverendo Hernandes Dias Lopes, quantos minutos ele levava para preparar um sermão. Ele falou que levava 8 horas estudando. E esses pregadores aí desse movimento pentecostal, primeiro, eles pregam em cima de uma revelação da mente deles. Ah, o Senhor me revela essa palavra, ele prega em cima disso. Segundo, copiam aquilo que parece que está mais dando certo. Eles copiam o tom de voz, as línguas estranhas, a maneira de levar o povo ao delírio, ao êxtase, tudo eles copiam de uma forma o que está dando mais certo naquele momento. Então é impressionante como isso que eles estão mostrando é o normal, tá? Eu falo por experiência própria, né? Por já vivenciei isso, já vi isso. É o normal. Agora a escritura, ensinamento da palavra, direcionamento real para nossas vidas, isso não tem. Isso não tem. Que seja uma coincidência muito grande. Mas nessas igrejas, acontece basicamente isso aqui, ó. Lembra disso aqui? Quem que lembra desse? Eu agora sou baterista! Tá vendo? Ele tá repetindo. Ele tá só repetindo um padrão que ele aprendeu ali. Olha que milagre. Agora eu sou baterista da igreja. Olha o que Deus faz na vida da gente. Até uma criança. Eu não era nada, só era irmão da igreja também, né? Igual tudo. Agora eu sou baterista. Olha o que Deus faz na gente, né? Olha o que Deus faz na gente, né? Olha o que Deus faz em você e eu, e todo mundo que vem aqui na igreja, irmão. E não sei nem eu. Viu só? Ou seja, em certas bem igrejas isso aí. não é necessário mesmo ter um conhecimento profundo de teologia e entender o texto. Basta repetir algumas frases de efeito, terminar com um grande finale ali. É isso aí. Tá resolvido. Sendo assim, já que em muitas igrejas é assim o padrão de pregação, aí, meu amigo, não faz muita diferença se é uma criança ou um adulto pregando. É. Então, vamos falar disso aqui. Primeiro, o que a gente precisa falar aqui de maneira muito clara? Isso aqui é uma aberração. Já vou explicar em que tipo de igreja isso acontece e por que acontece. Mas primeiro, vamos partir do pressuposto de que um pregador, uma criança, um pregador mirim é um absurdo. Em 1 Timóteo 3,6, Paulo diz que uma das exigências para ser presbítero, para ser um pastor não pode ser novo convertido. Rapaz, se não pode ser novo na fé, imagine novo na vida. Imagine novo na vida. Em Números 4, lemos que lá no Antigo Testamento, para ser sacerdote, tinha que ter... Olha só, para ser um obreiro não pode ser novo convertido. Imagina pregador, tá? Esse primeiro argumento já, nossa, já ali, aqui já poderíamos parar o vídeo, mas tem mais. E outra coisa, esses jovens que estão aí, por causa desses que colocam eles, estão acreditando que realmente eles têm um chamado. Muitos estão se iludindo com isso e não estão aprendendo o verdadeiro evangelho, não estão aprendendo a verdadeira mensagem da salvação que é necessária para libertá-los da escravidão de Satanás, da escravidão do pecado, da escravidão do ego, da escravidão do velho homem. Estão totalmente iludidos. Isso acontece
também porque esses pastores, esses que colocam eles não têm compromisso com a palavra. Esse tipo de liderança do meio neopentecostal e pentecostal, eles têm compromisso em encher a igreja. E encher a igreja de gente. Agora eles não têm compromisso com a palavra. Eles não pregam a palavra porque o pensamento deles é que a igreja deve estar cheia para dar lucro e não para resgatar as almas do inferno. Isso é normal acontecer. E aqui eu não estou fazendo esse vídeo também querendo atacar pessoas, mas eu estou fazendo sim apologeticamente, em defesa da verdadeira fé, do verdadeiro culto, do verdadeiro evangelho, que hoje nos nossos dias está tão escasso por causa dessas aberrações. Mínimo 30 anos. Nós, no Novo Testamento, nós não somos sacerdotes, porque todo o povo de Deus é sacerdote. Mas seria ali o paralelo mais próximo, de um pastor, seria esse sacerdote aí no Antigo Testamento. Reafirmando, o pastor não é um sacerdote hoje. Mas tá vendo? 30 anos! 30 anos. Em Isaías, Deus disse que iria amaldiçoar o povo. Como? Vamos dar uma lidinha aqui nisso. Vamos ver. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e o sustento de água, o poderoso e o homem de guerra, o juiz, o profeta e o adivinho e o ancião. Deus vai tirar tudo. O capitão de 50, o homem respeitável, o conselheiro, o sábio, o eloquente orador. Dar-lhe-eis meninos por príncipes. Igrejas que colocam crianças é porque não tem macho ali. Essa é a verdade. Não tem homens ali. Isso aqui é o juízo de Deus. Igrejas com crianças é porque tem o juízo de Deus. Não tem homem, tá faltando homem ali. Por isso... Senhor da glória, olha só o que esse pastor teve a coragem de dizer. Igrejas que tem criança pregando, está faltando homens. Homens de verdade, homens de Deus, verdadeiros chamados, verdadeiros pastores para pregar. Está faltando isso na nossa geração. Por quê? Porque são avarentos, porque não estudam a Bíblia, porque pensam somente no ventre deles, porque pensam... Olha, eu ouvi da boca de um pastor presidente de um campo uma vez, sabe o quê? Que deveria se deixar também os bodes na igreja, porque o bode também dava alimento. Você imagina que mentalidade esses homens têm. Esses homens, eles não pregam, não vivem o verdadeiro evangelho, eles não conhecem o verdadeiro evangelho. E como o pastor está falando, isso é prova do juízo de Deus. Entende? Deus está julgando, permitindo que crianças estejam ali. Isso é a visível desordem de um sistema que não é bíblico. É um sistema totalmente desordenado. É um movimento totalmente sem base. É um movimento totalmente firmado em misticismo. Coloca uma criança. Isso é um absurdo. É um absurdo. Dar-lhes meninos por príncipes, e eles vão governar sobre vocês. Isso é o juízo de Deus. Então, é isso. É uma aberração. Se você acha que não, criança pregando, pelo amor de Deus, vai pro outro canal, vai do David Leonardo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. A pergunta é, por que essa aberração acontece? E acontece em um tipo de igreja. Qual? E por que acontece? É naquele tipo de igreja que diz, a letra mata. Em igrejas que tá cheio disso. Não é em todas as igrejas. A igreja que diz a letra mata. Não precisa estudar, irmão, tem que orar. Não precisa ir para o seminário, não. Aqui pastor não precisa de seminário. Aqui obreiro não precisa de seminário. Para começo de conversa, os pastores desse tipo de igreja não fazem seminário e não estudam. Eles são só do místico, só do espiritual e do contar a história deles que estão há 20, 30 anos nessa situação e contar os triunfos deles, entre aspas, dentro da denominação. É só isso que eles fazem. E os novos que estão vindo são incentivados a fazer isso. E segundo lugar, quem elege obreiros não são pastores. Quem elege obreiros é a igreja. Mas nesses lugares, quem elege seus obreiros são os pastores, esses que são os sargentões, que dizem que não precisa estudar, que dizem que não precisa 5 anos no seminário, que dizem que a letra mata. Quem elege os obreiros deles são
Eles próprios, que eles veem quem tem o perfil que vai se alinhar com eles. Quem tem aquele perfil submisso, que ama o cargo e a posição acima de tudo, que não lê a Bíblia, não busca nas Escrituras, não confronta, não questiona. Esse é o perfil que eles buscam. Porque aquele que tem um perfil que está buscando na palavra entendimento, está buscando aprender, que tem um perfil que deseja ensinar, esse tipo de pessoa, eles não gostam. E, por outro lado, biblicamente quem deve eleger os seus obreiros é a igreja. E, biblicamente, quem deve ser um pastor real, bíblico, é aquele que estudou no seminário 5 anos. Por quê? Porque precisa se preparar. A obra de Deus não deve ser feita de qualquer maneira. E por que a igreja que escolhe os seus presbíteros são apresentados, são preparados e são em votação eleitos ou não? Por quê? Porque quem está ali e vai conviver com eles e conhece eles e sabem quem são eles é a família, que será também indagada sobre a pessoa desse homem que está como candidato, e a igreja que conhece o testemunho, que conhece quem é, que sabe a vida pessoal. Agora, a maioria dessas igrejas pentecostais aí, ninguém conhece a vida pessoal dos irmãos, que são obreiros. São homens que eles não estudam, não vivem na palavra. Eles vivem somente de casca e aparência. Eu não estou dizendo que são todos, mas em comum é assim que funciona. Por quê? Porque você vê no altar. Se você tem discernimento, você vê no altar como eles se comportam. E a maneira como eles se comportam no altar demonstra quão longe da direção de Deus esses lugares estão. Pentecostais, mas tem uma ala pentecostal, uma boa parte das igrejas pentecostais, elas são assim. A letra mata. A letra mata, a letra mata. Lembra o contexto dessa fala de Paulo? A letra mata? Eles interpretam assim, ó, conhecimento demais é ruim. Não tem como ser isso. Oséias 4:6. O povo perece porque falta conhecimento. Provérbios tem como tema, busque a sabedoria mais do que o ouro. Paulo disse, prossigamos em conhecer o Senhor. Se em toda a Escritura conhecimento é bom e nós temos o dever de buscá-lo, não seria neste texto que o sentido seria diferente, que Deus estaria condenando a busca do conhecimento. Portanto, o sentido de a letra mata tem a ver com o contexto. A lei veio para condenar e não para salvar. É só isso o significado do texto. Então, em muitos rincões pentecostais, o conhecimento é visto como sinônimo de falta de poder de Deus. Nesse sentido, o menino, ele seria um vaso perfeito para Falou tudo, sem comentários. ter esse poder. Porque ali seria Deus purinho. Então o pentecostalismo é caracterizado principalmente pelo Pentecostes, a descida do Espírito Santo com o poder. Então veja, esse menino na visão, né, dos pentecostais, ele é um vaso puro, né? Porque ele não tem nada da letra. Ele só tem esse místico, né, que os pentecostais tanto gostam. Assim, o pentecostalismo tem então essa ênfase no poder do Espírito Santo. E veja, dependendo do que você quer dizer com o poder do Espírito Santo, todos nós concordamos. Todos têm que agir debaixo do poder do Espírito Santo. Todos têm o dever de clamar desesperadamente pelo poder do Espírito Santo sobre nós. Já que tudo o que fazemos é pelo poder do Espírito Santo. A perspectiva bíblica sobre isso é muito clara. Deus não faz a sua obra com a sabedoria humana, com a força humana, com estratégias humanas, mas debaixo do poder de Deus. Um grande exemplo disso é o caso do fogo estranho, dos dois filhos de... Eu não nego, e nem o pastor está negando o poder de Deus. Precisamos do poder de Deus. Mas o poder de Deus com base na Bíblia. Não esse poder estranho aí, emocional, que não tem nenhuma base na Bíblia. Então, lembra? Nadab e Abiú, eles ofereceram fogo estranho, foram mortos. E lembrando, eles não eram falsos profetas, não eram falsos sacerdotes. Eram sacerdotes escolhidos por Deus, mas ofereceram fogo estranho no culto e foram mortos. O que seria o fogo estranho? A interpretação é, o altar havia acabado de ser consagrado, com fogo que desceu do céu, diretamente de Deus. Assim, o fogo a acender não foi o fogo humano, não foi o fogo que Arão produziu, mas o fogo que veio de Deus. Portanto, Nadab e Abiú deveriam usar o fogo do próprio altar, como Levítico 16:12 mostra. Eu queria ter mais argumento, me desenvolver mais, mas é tanta coisa no dia que até escolhi um livro. Fogo fora dali era fogo estranho, produzido pelo homem. Então a igreja, todas elas têm que ser edificadas debaixo do poder de Deus, do Espírito Santo. A pregação tem que ser feita debaixo do poder de Deus. O que para muitos significa a ausência de estudo e de preparo. Tem igrejas
como... É congregação, né? É congregação? Se eu estiver errando aqui, vocês me corrijam. Que você não pode nem se preparar, não. Tem que abrir ali na hora. Ler o texto ali, na hora. Porque aí, senão, você se preparou, aí o Espírito Santo não age. Então, nessa perspectiva, para eles, então, o poder de Deus significa ausência de estudo, ausência de preparo. E sinônimo de gritaria. Entonação de voz, aquela voz mais impostada. Já reparou? Que muitos pastores têm. Muitos pastores pentecostais têm. E às vezes, que significa o quê? Autoridade do Espírito Santo. E note, você vai reparar nesse pregador mirim isso também, que ele simplesmente está repetindo, aprendeu. Então tem lá uma entonação artificialmente mais impostada. Então, em igrejas assim, que dizem a letra mata, o que a gente vê? Não tem exposição fiel ao texto. É só o poder, que na prática, palavra de efeito, entonação correta, é a gritaria, é as visagens, as profecias. Olha só, ele está falando tudo que eu já falei sobre essa situação aí, ó. Isso que ele é um pastor reformado e não vivenciou o que eu vivenciei. Porque o cajado de Moisés tocou o mar vermelho e se abriu, assim a sua fé vai tocar na sua empresa e o seu salário vai aumentar. Pronto, o povo vai ao delírio. Então, meu amigo, se tiver o timing certo, a entonação certa, uma métrica certa, se você souber conduzir a fala do jeitinho certo, terminar com a ênfase, com a palavra de autoridade, o povo vai ao delírio. Então, nesse sentido, se a pregação seria só isso, aí não faz diferença uma criança ou um adulto. Eu sei, isso não é em todas as igrejas pentecostais, eu sei disso. Mas tem sim, muitas que são dessa maneira. A letra mata. Então, se a letra mata, é só o poder. E o poder seria o quê? Essas coisas, o pastor vira um artista. É um artista. É isso que ele se torna. Então, é isso. Não é por acaso que você vai notar que esses fenômenos de criança, pregador mirim, vai acontecer justamente em igreja pentecostal. Então, isso é uma aberração. O próprio Cristo, apesar de, aos 12 anos... Pastores artistas, nós conhecemos muitos. Cobram cachê caro, estão sempre nos grandes eventos. Agora, sempre a pregação deles será aquela pregação voltada para levar o povo ao delírio. Né? É o que mais tem no meio pentecostal. O meio pentecostal criou ídolos. Criou ídolos, homens, crianças, cantores, e se afastou totalmente das Escrituras. Por quê? Como o movimento pentecostal ele tem como base o arminianismo, e o arminianismo ele tem muita filosofia humanista por trás, como o livre-arbítrio, por exemplo, que o homem é senhor de si mesmo, obviamente que essas coisas entrariam com facilidade. Estar no templo discutindo com discípulos, ou melhor, discutindo com os doutores da lei, ele ficou 30 anos se preparando para o ministério. Enquanto nesses lugares, um menino é colocado para pregar. Não é bom que a gente tenha muitos mestres, diz a Escritura. Rapaz, eu tenho 42 anos, eu me converti cedo e tenho uma vida inteira estudando, e estudando muito até hoje, mesmo hoje com o meu ministério maior, pela graça de Deus, mesmo assim, tendo bastante atribuições, mesmo assim, eu tento estudar bastante. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu sou burro. Mais eu percebo que eu... Olha só, quanto mais ele estuda, mais ele vê que ele não sabe. Olha só que exemplo, onde muitas vezes nós vemos homens nessas situações aí que nós estamos falando, que acham que são doutores. Você vê eles falando, nossa, assim, ó, dá vontade de sair correndo. Eu não, assim, ó, eu não me sento para ouvir um pregador pentecostal. Me perdoem. Eu não perco meu tempo, só se for para combater apologeticamente os seus erros. Mas eu aprender com um pregador pentecostal que não estuda, não, eu não perco meu tempo. Deus do céu, quanto que a gente sabe tão pouco. E mais me sinto despreparado. Agora, você imagina com 14 anos, meu Deus do céu. É um absurdo. É um absurdo. Então, eu acredito que de fato a gente tem que se lembrar disso. É o poder de Deus. É o poder de Deus que faz. Paulo fala sobre isso aos Coríntios. Não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo está dizendo, a obra de Deus não é feita na força humana. É feita no poder de Deus. Não é com base na sabedoria humana, não é com base nas estratégias humanas. É o poder de Deus. Agora, esse poder de Deus, ele está sobre nós, deve nos capacitar. E o modo natural disso é
por meio da preparação também, de anos de estudo, de maturação, de quebrantamento ao longo de uma caminhada. E por isso a Escritura ordenou. Não pode ter criança, não podia ter criança como sacerdote, não pode no Novo Testamento nem adulto, se for novo convertido. Imagine então, novo, de vida, gente. Mas aí, o que vocês acham? Então, esse foi mais um vídeo que eu fiz, um react sobre esse assunto. Minha opinião não reflete eu atacando pessoas, tá? A minha opinião reflete somente a minha visão com respeito a esse fato que tem acontecido, concordando também com a visão do pastor Rodrigo, que uma visão muito correta, uma visão muito direcionada à questão que está aí, né, no nosso meio, e é necessário nós comentar sobre ela. Lembrando, misticismo não é o mesmo que ser espiritual. Ser um místico é uma coisa, ser espiritual é outra, ok? Pregar e se preparar não é o mesmo que viver de revelações buscando algo que não vem por meio do estudo e da meditação e da preparação durante anos. Então, a igreja no Brasil, ela precisa levar a sério as Escrituras. Senão, é isso que nós estamos vendo aí. E a resposta para muitos escândalos e muitas situações nesse meio está aí. Agora voltemos às Escrituras e peçamos ao Senhor a capacidade para entendê-las e pregá-las na sua direção, com muito temor e estudo, dependendo totalmente do seu Santo Espírito, para que realmente aconteça um avivamento na nossa nação. Esse foi mais um vídeo, então. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau.